Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui para falar com vocês sobre a palavra de Deus. E hoje falaremos da lição de número 8, que tem por título Missionários Fazedores de Tendas. E a pergunta que faremos hoje é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Estes assuntos serão aprofundados nesta lição. A paz do Senhor. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. É sempre um prazer tê-lo conosco. E você entra lá também no YouTube, no Adenge Online, você vai encontrar várias playlists com estudos e com lições da Escola Bíblica Dominical, leitura da Bíblia, enfim. Temos lá várias playlists que vai com certeza te agradar muito. Mas hoje a nossa lição, a lição de número 8, que tem por título Missionários Fazedores de Tendas. E o nosso textuário desta lição diz assim: vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Em outras palavras, ele está querendo dizer, eu consegui com as minhas mãos, com o meu trabalho, pagar tudo o que eu precisava. Que eu precisava para comer, para vestir, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então eu trabalhei, eu me esforcei, eu fiz muitas tendas de couro de cabra e vendi para várias pessoas, inclusive para o exército romano, para que pudesse me sustentar a mim e aos que estão comigo. Era isso que Paulo estava querendo dizer. A verdade prática diz, é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá? Essa é uma discussão. Na lição passada nós falamos sobre o sustento missionário. E num dos pontos nós falamos a respeito do tempo integral do missionário na obra do Senhor. E nesta lição, nós estamos trazendo o enfoque do missionário usar a sua profissão para poder adentrar em alguns países. Porque tem países que não permitem que missionários entrem, mas permite que um médico sem fronteira entra, permita que um mecânico entra, permita que um psicólogo entra. Então, você usando a sua profissão, você entra em determinado país e através da sua profissão, exercendo a sua profissão, nas horas vagas ou durante ela, você pode estar testemunhando do Senhor Jesus. Este é o ponto principal desta lição de hoje. Então, realmente, a lição dessa semana, ela traz essa reflexão aí na vida do apóstolo Paulo, como alguém que, ao mesmo tempo que exercia a sua profissão, né, de anunciar o evangelho, que foi o chamado dele para o qual o Senhor o chamou, ele também exercia a profissão de fazedor de tendas, trabalhar com couros, né? Então, de acordo com esse exemplo bíblico aí para nós vamos meditar aí a respeito dos fazedores de tenda. Temos fazedores de tenda em nossos dias? Com certeza, né? Espalhado aí pelo mundo, nós temos muitas pessoas que estão em determinados países como profissionais e, ao mesmo tempo, servindo ao Senhor e dando o seu testemunho e falando do Senhor Jesus. Então, o que expressa dizer que até que ponto, né, a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar aí para a glória de Deus. Como o cristão faz tudo para a glória de Deus, ele pode usar também a sua profissão para enaltecer o nome do Senhor. Então, a palavra-chave desta lição é profissão. Então, profissão. Olha que interessante. Então, primeiro tópico diz aí, vida profissional, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Ninguém tem dúvida do chamado ministerial de Paulo, como ele, com cartas para prender os irmãos a caminho de Damasco,
foi derrubado por terra, ficou praticamente cego, e o Senhor o chamou para uma obra específica. E ele pagou caro por essa obra, né? Então, a profissão do apóstolo Paulo aí deixa claro para nós. Então, o texto da leitura bíblica de Atos 18, do 1 ao 5, vai dizer para nós claramente essas questões aí, né? Então, eu quero ler aqui Atos 18, verso 5, deixa claro para nós isto, né? No primeiro tópico aí. Diz assim: depois disso, partiu Paulo de Atenas, chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Olha que interessante. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, Paulo, nas suas horas vagas, ele também fazia tendas, né, de couro de cabra. Olha que interessante aqui essa postura, né? Então, tanto Paulo quanto Priscila e Áquila, né, que também eram da mesma profissão, né, foram realmente, se envolveram realmente no trabalho aí, no trabalho missionário, né? Missão de um lado, profissão do outro. Então eles conseguiram, mesmo saindo de Roma, fugido aí pela ordem de Cláudio, eles se encontram lá em Corinto, né? E assim Paulo encontra com eles e eles começam então a dividir o tempo aí em fabricar tendas e anunciar o evangelho. Então é isso que essa lição quer trazer nesse primeiro ponto para nós. Segundo ponto, como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial. Então, nós sabemos que a tradição judaica, diz o comentarista, exigia que os mestres, sempre todos eles tivessem uma profissão, né? Tinha que ter uma profissão e tinha que oferecer os seus serviços de forma gratuita. E nessa daí, Paulo, né, que aprendeu aos pés de Gamaliel, logicamente ele aprendeu essa profissão de fazer tendas quando era muito pequeno e não esqueceu essa profissão, tá? Então, lá na sua juventude ele aprendeu e agora ele, mesmo tendo o direito de ser sustentado pela igreja, né? Porque ele exercia o trabalho, o apostolado, mas ele não querendo ser pesado a ninguém, ele então começa a trabalhar no seu ofício para garantir o seu pão e também daqueles que estavam com ele. Então, quando a gente observa aqui, a gente vai ver essa situação, né? Paulo falando sobre esse ponto tão importante aqui, que é como ele conjugou, né? Então, lá em Atos 20, versículo 34, diz assim: vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Olha como Paulo vai deixando claro, né? O quanto ele trabalhava, né? 1 Coríntios 9, 12 também diz assim, olha: se os outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos esse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Em outras palavras, todos os apóstolos têm o direito de ser sustentado pela igreja, que é um direito, aquele que, na lição passada nós até falamos, né? Não tem como você impedir que o boi que trilha o trigo, que ele coma do trigo, que ele coma do milho, né? E assim também aquele que cuida das coisas espirituais, que vivam das coisas espirituais, né? Que vivam das coisas materiais. É importante a gente lembrar disso. Então, aquele que trabalha no santuário, que viva também do santuário. Então, Paulo diz, por mais que seja direito, eu não estou usufruindo desse direito para não colocar impedimento algum aí ao evangelho de Cristo. Então, Paulo deixa claro aí sobre essa questão. E o teólogo Meyer Pearman, né, diz que o apóstolo adotava a firme resolução de não aceitar oferta. Então, quando a gente olha lá em 1 Coríntios 9, 16, a gente vai perceber que Paulo
sempre vai tentar dizer que não quer a oferta, né? Porque se anuncia o evangelho, não tem de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponho de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Então, Paulo está dizendo: eu não quero cobrar nenhum centavo, porque eu fui chamado pelo Senhor para anunciar e eu não quero cobrar. Então, Paulo entendia que se ele, em algum momento, começasse a receber muitas ajudas das igrejas, por mais que essas ajudas vieram e ele agradeceu de coração, ele não queria colocar impedimento, não queria criar nenhum problema na transmissão do Evangelho. Então, era mais ou menos assim, entre a obra sofrer e eu sofrer, que sofra eu, mas não a obra. Então, olha que interessante, né? E quando a gente olha para Priscila e Áquila, que fazem parte dessa história de Paulo, do título dessa lição, realmente a gente vê esse casal, né? Também se envolvendo aí de uma maneira incrível, tanto na questão profissional quanto na questão missionária, né? Então eles podiam pregar aí na sinagoga, né, em qualquer lugar. Então eles seriam mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje depois da pandemia, né? Seria os home office, né? Ele trabalha de casa. Onde ele estava trabalhando. Se ele estava na Ásia, ele trabalhava. Se ele estava em Corinto, ele trabalhava. Se ele estava em Jerusalém, ele podia trabalhar em Jerusalém. Aonde quer que ele chegasse, ele podia estar trabalhando. Não tinha internet naquele tempo, mas Paulo trabalhava em qualquer lugar que ele chegava. Havia pessoas necessitando de tendas e ele e seus amigos, Priscila e Áquila, também faziam tendas com ele. Então, nisso que eles faziam tenda, eles se aproximavam de muitas pessoas e esse aproximar ajudavam eles a levar o evangelho também. Terceiro tópico, a ética financeira na atividade de Paulo, né? Então, Paulo aí estava, o comentarista vai dizer para nós, o apóstolo Paulo considerava o costume judaico, né, incorporado ao cristianismo, de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles a quem ministravam. Se a gente olhar lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver que a tribo de Levi, os levitas, eles comiam de tudo que era levado para ser sacrificado. Era uma tribo que era totalmente sustentada pelas outras 11 tribos, porque eles cuidavam das coisas espirituais, né? Eles cuidavam do sacrifício. Então, nós vamos observar isso, né? Que realmente Paulo ele leva isso em consideração. E nós vamos ver que mais tarde Paulo reconhece aí que precisava ter ensinado melhor os seus pupilos, né? Vamos dizer assim, todas aquelas pessoas que ele salvou, né? Que ele teve oportunidade, para que pudesse ofertar, mas ao ofertar, eles entender que essa oferta era como cheiro suave, era uma grande bênção. Quem realmente desse estaria realmente fazendo algo muito maravilhoso. Lá em 2 Coríntios 12, verso 13, vai dizer assim, né? Olha, porque em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas? Pois em que tendes vós sido inferior a outras igrejas? A não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Então, quer dizer, Paulo está deixando claro aí a respeito disso. E Paulo vai dizer em Gálatas 6, verso 6 também, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que lhe instruiu. Então, Paulo aqui está dizendo, olha, se vocês recebem da parte de alguém instrução espiritual, então reparta os seus bens. Então, Paulo está deixando claro aqui a respeito da importância de você poder contribuir com a obra missionária, tirar do seu bolso, ajudar. Quando você faz essa ajuda, com certeza também Deus vai restituir para você, tá? Então, Paulo, ele evitava até receber algumas ofertas, mas quando recebia, ele fazia isso um agradecimento muito grande. Se a gente vê lá, em algumas passagens deixa claro isso, né? Ora, muito me regozijei, Filipenses 4, versículo 10 ao 12, ó.
Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas, e estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, Paulo, ele é um homem experiente, né? E ele evitava ao máximo exigir ou pedir ajuda. Então, o apóstolo Paulo aí, ele relacionou aí a vida ministerial dele com a profissional, né? Ele trabalhava para conquistar o que ele precisava. Então, olha, o segundo tópico nosso vai falar sobre missionários fazedores de tenda. E o nosso primeiro tópico diz fazedores de tenda, tá? Então, essa fazer tenda aí não é uma ideia nova, diz o, né? É tão antiga quanto as escrituras. Lá em Atos 18 vai falar sobre isso, tá? Então, no contexto de missões aí, fazedores de tenda, tem a ver com discípulos de Jesus, né? Chamados e comissionados pela sua igreja para usarem os seus talentos e habilidades aí profissionais no campo missionário, né? Então, na verdade, são profissionais aí de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo da mensagem cristã. Então, essa história de missionários, fazedores de tenda, não é agora. Nós nunca ouvimos falar, então começou agora em 2023. Não, isso já faz muitos anos que muitos profissionais utilizam a sua profissão para adentrar em determinados países e ali usar a sua profissão para poder falar da mensagem do evangelho. Então, países que são antagônicos à mensagem cristã, muitos profissionais cristãos utilizam a sua profissão para fazer isso. Segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento era a forma de fazer missões, consistia na prática de abandonar a vida secular, né, trabalhos profissionais, estudos, para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje, quando ele fala hoje, ele está dizendo de alguns anos para cá, já se tornou um pouco mais amplo aí, né? Já se pensou na questão do empreendedorismo, já se pensou na questão da profissão para realizar a obra, sem abandonar a questão profissional. Então, eu uso a minha questão profissional para entrar num determinado país e, ao mesmo tempo, eu vou falando do nome do Senhor Jesus. Número 2, tópico 2, a força missionária no mundo, né? Então, missões aí realmente é um movimento global aí, né? Que começou com a ação de Deus, né? O próprio Deus foi o grande missionário. Missões está no coração de Deus. A gente sabe que essa é uma verdade, né? Porque pela sua graça aí ele reconciliou o mundo aí com, né? Trouxe para nós aí o seu filho e a gente vai ver isso claramente aí no texto bíblico, deixando claro para nós essa questão, né? No primeiro tópico aí, olha, olha o que diz lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que interessante. Então, quem começou missões foi o próprio Deus, né? Já enviando o seu filho, então, e ele conta conosco aí para nós continuarmos levando essa missão, tá? E essa força missionária aí, né, cristã, e formada por profissionais, empreendedores, estudantes aí, né, que move aí entre as culturas, né, para servir a Cristo aí com o seu trabalho. Então nós temos muitas pessoas envolvidas em falar de Jesus aí, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 Coríntios, nós temos aqui 1 Coríntios 9, 20 e 22, assim, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios chegar a salvar alguns. Então,
Paulo, ele é um grande exemplo daquele que fez de tudo para ganhar almas ao Senhor Jesus. E a pergunta que fica, o que eu e você estamos fazendo para ganhar almas? Estamos fazendo de tudo para levar o evangelho a todas as pessoas? Estamos usando a nossa profissão, o nosso testemunho, a nossa vida, o nosso trabalho, tudo que nós temos, nosso carro, nossa casa, tudo que nós temos para chegar a levar o evangelho para outras pessoas? É importante. Então, nós precisamos saber que há muitos grupos de pessoas não alcançadas aí, né? Em várias nações que são fechadas aí aos missionários tradicionais, mas elas são abertas a profissionais, a empreendedores, e aí nesse meio entra os cristãos, né? Então, o cristão com diversas habilidades, ofícios, negócios, né, profissões, e tem acesso aí, né, a vários lugares onde os missionários tradicionais, plantadores de igreja, realmente evangelista não tem. Então, vamos usar. Nós temos um pastor amigo nosso que já chegou lá no Egito, ele é skatista, e ele usa o skate para poder anunciar o evangelho. Começa a andar de skate, monta uma pista, uma rampa de skate, as pessoas vão chegando, e ele vai testemunhando do Senhor Jesus. Então, Deus usa esse pastor dessa forma, tá? Terceiro tópico nosso diz assim, o preparo dos fazedores de tenda. Lógico, né? Nós sabemos que esses homens e mulheres, né, jovens aí, realmente eles têm que ser muito bem preparados, né, para fazer esse trabalho de tornarem aí ministros transculturais, né, porque eles precisam ser muito eficientes naquilo que eles fazem. Então, aonde quer que eles chegam, tem que ser profissionais de alta categoria para fazer o melhor, para dar o melhor, né? Então, é muito oportuno aí a orientação de Paulo ao jovem Timóteo, né? Em que ele pede para que o Timóteo tenha boa instrução. Então, é necessário aí todo bom obreiro aí, né? A causa do mestre. Lá em 2 Timóteo 3,17 diz assim, olha, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então eu quero ser, por exemplo, eu sou eletricista, então eu tenho que me aperfeiçoar na minha profissão de eletricista para que um dia, onde eu estiver, eu possa usar essa profissão para falar do Senhor Jesus para outras pessoas. Então, é importante que nesse aspecto aí haja aí um crescimento aí significativo aí de profissionais, missionários, né? Ou fazedores de tenda, conforme o próprio título da lição diz aí, né? Que possam ser chamados para missões, né? Homens e mulheres aí treinados aí por instituições missionárias, com experiência reconhecida, para que eles possam usar suas profissões aí nos exteriores, a fim de testemunhar de Cristo aí, principalmente em países fechados, né? Países muçulmanos, país onde o islamismo está crescendo terrivelmente e nós precisamos levar missionários para lá. Então, missionários, fazedores de tenda é uma expressão aí missiológica que se refere a profissionais que fazem missões. E o nosso terceiro tópico aqui é vocação, profissão e missões. Deus é quem chama, o primeiro tópico, né? Realmente aí, né? Missões aí são oportunidade para nos envolvermos aí com os trabalhos de nossas igrejas. Então, nós temos aí vários trabalhos nas igrejas, né? Várias organizações missionárias relevantes e nós precisamos aí nos envolvermos. As pessoas que têm essa chamada precisam se envolver aí, né? Então, Deus vai colocar e Deus coloca no coração aí de várias pessoas essa disposição, essa aptidão aí para executar um determinado ofício, né? Nesse caso é Deus que capacita, comissiona, habilita aí cada crente para uma determinada atividade aí no que eles fazem, né? Inclusive na realização pessoal. Então é importante aí que sentir o desejo de Deus, olha, eu preciso me profissionalizar em determinadas áreas, porque eu posso ser usado por Deus aonde eu for trabalhar, morar e assim por diante. Segundo tópico, exercendo a vocação, né? Quem responde aí, quando respondemos aí de forma prática, né, a esse chamado, estamos exercendo a nossa vocação e que encontramos aí o nosso propósito de vida. Tem muitas pessoas que estão perdidas, né? Não sabem o que vão fazer da vida. Então nós precisamos aí
pararmos para pensar nessa questão, para que nós possamos entender a importância aí da chamada, né? Então, a vocação é a missão única, né, para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. Como é que você se sente aí nessa preparação, nesse trabalho que você está fazendo aí para o Senhor, tá? Deus, ele sempre vai nos dar condições aí para realizarmos todas as tarefas que nós colocarmos aí, mas nós precisamos desenvolver os dons aí, né? E as virtudes que Deus tem nos dado. Não podemos ser relaxados naquilo que Deus tem dado para nós, nos capacitado. Então nós precisamos tornar aí uma parte integrante aí, né, dos planos de Deus, tudo visando a glória de Deus, tá? Não é por acaso aí que o apóstolo Paulo foi aí um grande homem de fé, obediente, comprometido com o chamado que teve e ao mesmo tempo fazia tendas, né, e atendia a necessidade. Então é importante que Paulo ele compreendeu aí que a mensagem, a vida de Jesus era para ser experimentada, né, por cada cristão e também ter o compromisso de anunciar o evangelho, tá? Então Paulo fazia isso, testemunhando o evangelho, aonde quer que ele chegava, ele falava do evangelho. Terceiro tópico, minha profissão, meu campo missionário. Olha que interessante. Então veja bem, se eu quero que o nome do Senhor seja glorificado, se eu sou um péssimo profissional e eu começo a agir profissionalmente, mas de forma relaxada, quando eu falar de Jesus, as pessoas vão dizer, peraí, esse camarada diz que é crente, mas faz um trabalho tão mal feito. Então tem que ser um ótimo profissional, ter grandes habilidades para poder usar essas habilidades e essas minhas habilidades, sendo usadas de forma perfeita, de forma eficiente, possa também glorificar a Deus, tá? Então nós somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos, com o que temos, sendo o objetivo principal aí glorificar o nome de Deus dentro e fora da igreja. Lá em Romanos 16, verso 25, vai dizer assim, olha, Romanos 16, verso 25, diz assim, terceiro aqui, Romanos 16, verso 25, diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno e todas as nações para a obediência da fé. A único Deus sábio, seja glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Então Paulo escrevendo aí, falando a respeito realmente que Deus ele vai confirmar, né, na nossa vida aí, né, tudo que a gente tiver em mente, né, tudo que temos aí vem de Deus e deve ser usado para a glória de Deus. Se tivermos essa consciência, né, nós vamos usar a nossa profissão, nós vamos pedir Deus assim para Deus nos capacitar, né? Nós seremos empreendedores aí em várias partes do mundo, onde quer que nós estivermos, para que a gente possa usar aquilo que Deus nos deu para plantarmos igrejas, né? E falarmos do trabalho do Senhor e usar toda a nossa habilidade aí na obra missionária. Então Deus chama profissionais para fazerem suas profissões em um campo missionário. E a nossa conclusão vai dizer que Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos que se sentem atraídos fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhando de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e da Escritura. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar os outros a Cristo e discipulá-los. Então chegamos ao final, queremos agradecer a todos, fiquem todos na paz do Senhor.